Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui gravando mais um vídeo, desta vez das nossas lições bíblicas que temos postado. Faz um tempinho que eu não posto lições, uma série de coisas, mas o tema também, os 10 mandamentos, e nós vamos dividi-los em duas partes. Primeiramente vamos falar sobre o primeiro ao quinto mandamento e depois, na segunda parte, do sexto ao 10º. Hoje então, do primeiro ao quinto mandamento. E espero que todos estejam acompanhando. E aqueles que... essa é a lição 17, né? Então existem 16 lições já prontas no YouTube, que você poderá acessá-las gratuitamente. Pode aproveitar, aprender e se edificar. A finalidade do canal é sempre mensagens da Palavra do Senhor gratuitas. Os 10 mandamentos. 2448 anos, mais ou menos, após a criação do mundo, os céus estão prestes a se abrirem. E a palavra de Deus irá fluir como um rio de águas cristalinas. Uma verdadeira sinfonia está para começar. Sons, de fato um som palpável, que não é apenas para ser ouvido, é um som da verdade. Verdade que deve ser vista. Vista, ouvida, sentida, experimentada, vivida, permitida que venha a se enraizar no profundo da alma. Em Êxodo 19:16 nós lemos: ao amanhecer houve trovões e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo. Todo o povo está aos pés do Monte Sinai para receber a verdade, o verbo de Deus, simbolizando que temos que receber a palavra de Deus neste mundo e levar a verdade recebida a toda criatura dos 4 cantos da terra. O número total de mandamentos contidos no Antigo Testamento chega a 613. Revelando esses primeiros 10 de uma forma especial, Deus estaria sinalizando que são de aplicação universal para toda a humanidade. De fato, a lei havia os mitzvot, que são os mandamentos, os shukim, ordenanças, e os mishpatim, que são os estatutos. Os 10 mandamentos, como são mais conhecidos, na verdade na Bíblia são chamados em hebraico de dibrot, declarações ou palavras, as 10 palavras, as 10 declarações, podendo ser chamado também de as 10 declarações ou as 10 palavras. A tradição oral judaica, no sentido simbólico, sugere que todos os 613 mandamentos estão simbolicamente referenciados no texto que trata dos 10 mandamentos. O número de letras no texto desta passagem é igual a 613 mais 7, representando, segundo a tradição oral judaica, o número total dos mandamentos da lei, mais os 7 dias da criação do mundo. Ouve, ó Israel, Shema Israel. É interessante notar que a revelação da lei de Deus, relatada em Êxodo 22, é iniciada com o texto: eu sou Anoque, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2. As duas primeiras palavras do verso, eu sou, é Anoque. No original hebraico, a palavra Anoque se inicia com a letra Aleph. Essa letra, nesse contexto, é a representação do propósito da própria revelação da lei de Deus. Aleph possui a forma por uma haste diagonal, semelhante a uma contrabarra, com 2 iodes, semelhante a uma vírgula. Uma na parte inferior da haste e outra na parte superior, em sentido invertido. O iode superior simboliza Deus, o iode inferior simboliza o homem. A haste vertical simboliza a palavra, a lei de Deus, que conecta os 2 iodes, liga o homem a Deus. Então a palavra do Senhor nos liga ao Senhor, a Deus. Isto é, na primeira sentença, a primeira palavra, na primeira letra da revelação, Deus mostra qual é o propósito da sua lei, que é resgatar o homem da separação, da queda que houve no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e permitir sua religação com o Criador. Esta era a lei, a palavra, o verbo vivo de Deus que descia dos céus do Sinai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Além de que nos princípios da gemátrica, o hebraico é como os algarismos romanos, não há números, cada letra equivale a um número, ou ideia de quantidade. Aleph equivale ao número 1.
Desde os tempos bíblicos, há uma oração muito respeitada e recitada entre os judeus, retirada do livro do Deuteronômio, e que serve como fundação para a fé monoteísta, né, de um só Deus, e que foi por nós herdada, pois o próprio Jesus a ratificou. Shema Israel, Eloheinu Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, em Marcos 12, 29. É preciso ter humildade para poder ouvir, pois somente um humilde de coração ouve e se deixa ensinar. Assim, o verso 2 de Êxodo 20 serve como uma introdução ao verso seguinte, pois Deus é um, e há somente um Deus. Somente um Deus. Portanto, vamos ver a estrutura dos 10 mandamentos. A estrutura em que os 10 mandamentos estão organizados também traz em si valiosas lições que a gente pretende resumir aqui. De acordo com a tradição oral hebraica, né, Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, cada uma contendo 5 dos 10 mandamentos. Êxodo 31, 18 nos diz assim, e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os mandamentos estavam organizados em colunas, e as 2 tábuas de pedra elas formavam os pares paralelos, como podemos ver da seguinte forma. Na primeira tábua nós temos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Na segunda tábua, paralelo, nós teremos o 6º mandamento, não matarás. Na segunda linha nós teremos na primeira tábua, não farás para ti imagem de escultura, o 2º mandamento. Do lado dele, 7º, não adulterarás. Ainda na primeira tábua nós teremos o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ao lado, na segunda tábua, 8º mandamento, não furtarás. Na quarta linha, né, vamos assim dizendo, como 4º mandamento, na primeira tábua, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E correlato na segunda tábua, o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por último, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E, paralelo, lá na segunda tábua, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vamos lá. Os princípios encontrados na primeira coluna são mandamentos em relação do homem para com Deus, enquanto que as declarações da segunda coluna são mandamentos entre o homem para com o seu próximo. Então Deus separa as 2 coisas e nos ensina dessa forma. E se você observar bem, veremos que o mandamento honra teu pai e tua mãe, ele está incluído na primeira coluna, né? Como eu falei, de 1 a 5, ele é o 5º mandamento, e de 6 a 10. A gente poderia perguntar, estão incluídos naquela coluna que regula o relacionamento do homem com Deus. Você poderia perguntar, mas não deveria esse mandamento estar localizado na segunda coluna, que rege as relações entre nós humanos? Incluindo honra teu pai e tua mãe entre os primeiros 5 mandamentos, Deus está declarando que os nossos pais o representam neste mundo. Esse é o detalhe. Quando honramos nosso pai e nossa mãe, estamos honrando ao próprio Deus. É fato também que, Êxodo 20:12, o termo honra é kavod. Em hebraico, kavod é uma palavra usada para descrever a glória de Deus. E o Senhor utiliza uma palavra que originalmente fazia referência à sua glória, para indicar o quão importante é honrar aos nossos pais. Então, quando os pais de hoje não ensinam seus filhos a honrá-los e fazem essas coisas todas, eles estão tirando as bênçãos dos seus filhos, né? Porque o filho que desonra o pai e a mãe desonra ao próprio Deus. Honra, a palavra kavod, em Êxodo 20:12, né? E a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então a bênção, ela é condicionada a honrar. Então os pais têm a obrigação de ensinar os filhos a honrá-los, até para que eles sejam abençoados por Deus. Então o filho que honra o pai e a mãe, ele será abençoado por Deus. Colocando as tábuas da pedra lado a lado, os mandamentos ficam propositalmente alinhados em pares. Cada mandamento na primeira coluna forma um par com o outro na segunda, como eu falei. Eles estão conectados uns aos outros. Assim, o primeiro mandamento, primeira coluna temos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 2, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão.
E aí ele acrescenta no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então nós temos aí o Senhor, o tetragrama, né? Famoso tetragrama, que começa indo sempre da direita para a esquerda, é um Yod, que equivale a um Y, né? Depois nós temos um Rei, que tem um som de duplo R, né? Rei, no meio, muda-se no final da palavra. Depois nós temos a terceira letra, um Vav, que corresponde ao nosso V. E o massorético, um outro rei, né? No massorético, dá ao Vav o som de U, correto? Como há um só Deus verdadeiro, todos os demais são falsos, estão em oposição ao verdadeiro. Prestar culto, venerar a esses falsos deuses é incompatível com aquele que cultua ao Senhor. Então, esse diante de mim significa diante da minha face, da minha presença, literalmente é traduzido do hebraico, correto? Então, Senhor, aí nós temos o tetragrama, que é YHWH. E como eu falei, já expliquei em outras oportunidades, em outros vídeos, inclusive tem um vídeo que chama isso mesmo, né? Javé, Jeová, ou Jeová, Javé ou Yavé. O idioma hebraico ele não tem a letra J, portanto, o nome de Deus ele não pode ser Jeová e nem Javé, afirmam aí os professores de hebraico e os rabinos, né? O hebraico antigo em que foi escrito o nome de Deus não tinha vogais, hoje ainda não tem J. Vogais tem pouco valor, mas tem vogais, né? A, E, I, O, né? Somente as consoantes B, C, D, por aí afora. E por isso, o tetragrama YHWH não tem som, ele não tem como vocalizar. Você só pode entender e imaginar. O som original da pronúncia do nome de Deus ele foi perdido com a geração de Moisés, quando houve a proibição do quarto mandamento, que nós veremos ainda nesse vídeo. Portanto, o som original da pronúncia correta ele se perdeu através dos tempos. Não adianta querer inventar, porque moda que é assim. O nome mais próximo seria o Yavé, porque até tem o Y, né? Os judeus atuais o chamam de o Eterno, e talvez com base, né, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, ele diz que é o quarto mandamento, o nome em hebraico é Shem, então eles chamam de Shem, que em português significa o nome, então Shem, o nome, porque o nome para eles tem um significado bem diferente para a gente, do que para a gente aqui, né? O nome é a pessoa, ele é a própria pessoa. Por quê? Porque eles dizem que o nome de Deus é impronunciável. Assim, o nome mais próximo seria Yavé. Após o arrebatamento da igreja, todos os cristãos salvos saberão o verdadeiro nome de Deus. Tudo nos será revelado. O primeiro mandamento, então, ele fala de ter um relacionamento único com Deus. Como num casamento, o Senhor exige lealdade exclusiva quando temos aliança com Ele. Não há outros deuses e nem outras senhoras. Há um só Deus e Senhor. Segundo mandamento. Então esse é o primeiro, vamos para o segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 4, que nos diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Naturalmente que aqui Deus não está proibindo a expressão artística dos escultores. Trata-se de imagens que são usadas na idolatria, como culto, louvores, orações, rezas, procissões e tudo que seja exclusivo de Deus. Quando Moisés repetiu os mandamentos, ele explicou bem lá em Deuteronômio. Ele vai para aquela geração que vai tomar agora posse, os filhos da geração rebelde, que vai entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 16 e 19, ele diz: não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo capítulo 20, versículo 5, ainda na sequência do texto. Os filhos não são punidos pelos pecados dos pais, e nem os pais são punidos pelos pecados dos filhos, conforme está em Ezequiel 18 e 32. Mas os filhos sentem o impacto da violação da lei de Deus pela geração de seus pais, como consequência natural de sua desobediência ou seu ódio a Deus. A desobediência é uma prova de ódio a Deus. Filhos criados num ambiente de idolatria e desobediência a Deus incorporam e depois praticam idolatria com imagens, expressando eles próprios desobediência odiosa. Isto é uma herança espiritual. Um bom exemplo disso está registrado em 1 Reis 15, 25 e 26, em que o rei Nadab, filho de Jeroboão, fez o que era mal perante o Senhor e andou nos mesmos caminhos e no pecado do seu pai. Infelizmente é assim que ocorre. No versículo 6 ele diz: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam aos meus mandamentos. A quarta geração, essa é a mais longa abrangência de gerações em uma família. De uma só vez, o pai, filho, neto e bisneto.
É uma bênção de Deus alguém viver com saúde até ver seus bisnetos, especialmente mantendo a fé no Deus vivo. Isso é muito importante. Um grande exemplo é Abraão, Isaac, Jacó, José. Que me aborrecem, a palavra son, o que aborrece é ser inimigo, ser detestável, odiar a Deus, com a prática do mal e da crueldade, das iniquidades. De acordo com a antiga linguagem de tratados, aborrecer um rei divino, reis que exigiam ser adorados como um deus, como no caso do faraó, significava recusar-se a submeter a ele pelos laços de uma aliança. Então, aborrecer é não se submeter ao Senhor. Esse mandamento, na repetição à geração que iria entrar na terra prometida, Deus ordenou assim, então ficou assim. Ele vai e Moisés amplia, explica direitinho, né? Deuteronômio 4,15 diz assim: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco, do meio do fogo. No versículo 16 ele diz: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Esse mandamento proíbe sumariamente imagens para fins de veneração religiosa, cultos, orações, rezas, preces, e novenas e o que você quiser mais. Então nós temos Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. De qualquer servo de Deus, dos profetas, dos apóstolos, seja de Maria, mãe de Jesus, nosso Senhor, é proibido fazer imagens, de cultuar, de se aproximar. O mandamento proíbe isso. O salmista mostrou o engano da veneração das imagens. O Salmo 115, 4:8 nos diz assim: os ídolos deles são pratas e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O apóstolo João ensina que usar imagens é adorar a demônios. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, ele diz: e o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. O apóstolo Paulo também ensina o mesmo. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Moisés também ensinou essa mesma coisa em Deuteronômio 32, 17. Então, fica bem claro que Deus, o primeiro mandamento é só o Deus mesmo, e no segundo ele já foi direto e proibiu o uso de imagens. Porque Deus é espírito, Deus é invisível. Ele é o ser humano que tem necessidade de ver. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus foi um dom da graça divina ao povo de Israel. Ao invocar o temor, com temor, né, o nome do Senhor, os israelitas tinham acesso à presença especial de Deus, como você pode verificar isso em 1 Reis 8. O nome de Deus deve ser reverenciado. Este mandamento proíbe o nome de Deus na falsa adoração, para encantamentos, magias ou adivinhações, e para testificar mentiras ou dizer blasfêmias, Deuteronômio 28, 58. É a proibição de se fazer um juramento enganoso em nome de Deus, ou invocar o nome de Deus para autorizar um negócio ou um ato em que a pessoa está sendo desonesta, corrupta. Por isso, o verdadeiro nome de Deus somente esta geração de Moisés aprendeu, mas acabou esquecido porque o hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento é o massorético, que não tem vogais, né? A, E, I, O, U, somente as consoantes, então se perdeu o som, né? Por isso que é o impronunciável. Jesus ensinou seus discípulos a orar para que Deus santificasse o seu nome, Mateus 6,9, mas ele não citou o nome. O povo reunido ao pé do monte Sinai ouve o decálogo e o adota incondicionalmente, como base da existência da nação de Israel, dizendo, Nashe venishma, faremos e ouviremos, em hebraico. Quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Escuta, ó Israel, Shema, ó Israel. Quarto mandamento, esse é polêmico e a gente vai tentar simplificar, ainda que isso vai gerar muita discussão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Sábado, Shabá em hebraico, significa sábado, descansar, cessar de trabalhar. O sétimo dia foi separado da criação, mas o santo Sabá
o Santo Shabá, o sábado, foi dado pela primeira vez a Israel, interessante, antes dos 10 mandamentos, em Êxodo 16, 23, como um presente do Senhor para o povo de Israel. Está lá em Êxodo 16, 23, 25, 26, 29. Era o 7º dia e devia ser consagrado ao Senhor. E devia ser guardado por Israel para sempre. Êxodo 31, 13 ao 16, Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12. Então, ele foi dado a Israel bem antes dos 10 mandamentos. Ele foi dado como uma aliança para Israel guardar eternamente, para sempre, como eles fazem até hoje. A ideia principal da palavra sábado é que ela completa uma sequência, o 7º dia. O 7º dia é aquele que completa e torna perfeita uma série de dias. Está lá em Gênesis, você vai ler isso no capítulo 1, versículos 1 ao 3. Era o dia em que o povo de Israel deveria relembrar o seu lugar dentro dos propósitos de Deus para a criação, capítulo 2, versículos 1 e 3 de Gênesis. O sábado servia para relembrar que o povo de Deus foi tirado da escravidão física para o descanso. Deus estabeleceu o padrão da criação, 6 dias ele trabalhou, e no 7º ele descansou. O sábado não é repetido no Novo Testamento, nem nas cartas dos apóstolos, como sendo a igreja obrigada a guardá-la, como faz Israel. Ele foi um pacto com Israel. Muitos forçam a expressão dia do Senhor como sendo o sábado. Por si só, isso já demonstra a fraqueza do argumento. O sábado é o único dia da semana realmente que recebeu o nome da Bíblia. A prática da ceia da igreja de Atos em estabelecer os seus cultos e a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, que veio ser chamado domingo depois, a gente vê isso em Atos 20, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, ela não substitui o sábado. Os cristãos não fizeram por isso. Até alguns dizem, olha, foi o Constantino que estabeleceu o domingo. Não, na verdade não, os cristãos usavam o domingo naturalmente, não estava vinculado à guarda de dias. Eles fizeram isso por quê? Por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como os primeiros cristãos, eles tinham uma identidade muito grande com Cristo. Então, eles fizeram isso. O Constantino, em 324, mais ou menos, que vai estabelecer isso, mas os cristãos já estavam há 300 anos fazendo isso. Mas o primeiro dia da semana, ele não veio, os cristãos não usaram isso como um sentido de substituir o sábado. Simplesmente, a aliança e os trabalhos, o culto, tudo era feito por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O único apóstolo a se pronunciar sobre o sábado foi o apóstolo Paulo. Não há no Novo Testamento o texto mostrando a igreja guardando o sábado. Uma vez que Lucas 23, 56, muito citado, foi antes de nascer a igreja. A igreja nasce em Atos 2, no capítulo 2, lá, versículos 1 até 4 em diante, com a descida do Espírito Santo. Em Lucas 23, os apóstolos fugiram de medo, tudo amedrontados, as mulheres. Então ali ainda não estava a igreja formada. Então Jesus os manda ficar, aguardar ali, eles aguardam 10 dias no cenáculo e lá o Espírito Santo desce. Aí sim, a igreja nasce. Ela nasceu com a presença do Espírito Santo. Imaginar que a igreja tinha vida antes do Espírito Santo é desconhecer a Escritura. Foi com a ida do Filho de Deus, ele disse que ele tinha que ir, senão o Espírito Santo não vinha, e o Consolador veio, e aí então a igreja nasce, ela nasce pelo poder do Espírito Santo. Assim como Cristo nasceu pelo poder do Espírito Santo, a igreja também. O sábado, o descanso de Israel, ele foi uma sombra de Cristo. O descanso do crente, como você vai ler em Hebreus 4, 1, 13, não é o propósito do vídeo aqui, fazer uma análise profunda sobre isso, que mereceria um vídeo à parte. Em Colossenses 2, 16, 17, Paulo escreve assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então a igreja realmente ela não praticou essa forma, até porque a maneira, o próprio Senhor Jesus criticou, porque a maneira com que muitos guardam o sábado hoje é igual os judeus guardavam, os fariseus guardavam naquela época. Você não pode fazer absolutamente nada. Quer dizer, o sujeito mora no sábado em terra, porque ele tem que esperar. Então era uma coisa assim muito... e como Jesus muitas vezes Deus desafiou e fez curas e fez muitas coisas durante o sábado, né? O sábado pertencia à economia mosaica, né? A lei de Moisés, não da cristã. Mas o cristão até pode guardar o sábado, não há problema nenhum, desde que o faça na visão do reino de Deus. Paulo escreve aos romanos sobre o mesmo tema, né? Que eles deviam estar tendo alguns problemas no tempo da igreja. Então Paulo escreve assim em Romanos, capítulo 14, do 5 até o 17, lendo aqui as partes que nos interessam nesse caso aqui, 6a e 10a. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro de sua própria mente.
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Mas tu, por que julgas teu irmão? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele deixa bem claro, você quer guardar, não é problema nenhum, gente. Agora, essa imposição que se faz hoje aí, no estilo farisaico, não foi isso que Cristo veio ensinar. Aliás, Jesus disse, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em geral, usamos o sábado, nós particularmente gostamos do sábado para discipulados, nas células, isso tudo é utilizado bastante para os trabalhos mesmo do Senhor, né? Gálatas 4, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo, né, que foi o único que se pronunciou sobre o tema, fala, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Então a guarda, ela era chamada de rudimentos fracos e pobres. Então aquilo que tem um valor intrínseco na vida de Israel, a igreja não o praticou assim, e ela tinha outras funções, mas ninguém é impedido de guardá-lo, correto? Então não é essa questão dogmática, como muitos aí até falam que se não guardar o sábado, não guardar a lei, não é salvo. Na verdade, essa não é uma doutrina do Novo Testamento, correto? Assim como também não é verdadeiro dizer que Jesus veio aqui revogar a lei ou acabar com a lei, de maneira nenhuma. A lei, ela deve ser utilizada para o benefício daquele que ama Deus. O quinto mandamento, então, que é onde nós vamos estar encerrando aqui. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A chave para a estabilidade social é a reverência e o respeito aos pais e às autoridades deles, que hoje está sendo tirado passo a passo por aqueles que não têm respeito pela palavra de Deus, e a sociedade virou isso, né? A juventude está desse jeito, os filhos matando os pais, e é isso que nós estamos vendo. Na Terra Prometida, Deus esperava que os hebreus não tornassem a delinquência juvenil, que é o que a gente mais vê no país, né? Que no fundo é manifestada pelo desrespeito aos pais e à sua autoridade. A ordem era a pena capital para os filhos delinquentes, está lá em Deuteronômio 21, 18 e 21. O apóstolo Paulo individualizou essa promessa nacional quando aplicou a verdade aos cristãos da sua época, em Efésios 6, 1, 3. Ensinando que a honra aos pais não somente é a âncora da sociedade, mas também une os filhos aos pais na continuidade da fé. Os filhos que desrespeitam os pais automaticamente também desrespeitam ao Senhor. Honrar quer dizer tratar alguém com o respeito devido à pessoa e ao seu papel. No que diz respeito aos pais, isso implica tratamento com deferência, respeito e consideração a um superior, uma pessoa mais velha, né? Êxodo 21, 15 e 17. Prover e cuidar dele na velhice, Provérbios 3, 9. Tanto o Senhor Jesus, está lá em Marcos 7, de 1 ao 13, como o apóstolo Paulo, Efésios 6, 1 ao 3, 1 Timóteo 5, 4, destacam a importância desse mandamento. É o único mandamento com promessa de bênção de Deus, específica ligada a ele, é único. Para que você tenha uma vida longa na terra, significando não somente uma vida longa no sentido de, como cantamos, muitos anos de vida, mas também uma vida cheia da presença e do favor de Deus. Deuteronômio 5,16. Cito o texto que depois você pode pesquisar. Nem todos a gente cita, a gente está atrelando mais ao texto, fiel ao texto da mensagem mesmo. Os pais que não educam seus filhos estão privando-os dessas bênçãos, correto? Então, espero que você tenha gostado. Aqui são 5 mandamentos. Bem logo aqui nós estaremos postando a segunda parte e nós vamos estudar do 6º ao 10º mandamento. Então por hoje é só. Se você não fez ainda, nos ajude, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Se gostou, deixe seu like também, que nos ajuda. Compartilhe. Que Deus te abençoe. Os 10 mandamentos são da palavra de Deus, eles são para a nossa edificação, para a nossa obediência e para a nossa prática e para o ensinamento, inclusive aos nossos filhos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.